Rogério Ceni de volta ao São Paulo. Abel Ferreira cita Renato Gaúcho e reclama de jornalistas. E no Cruzeiro, os jogadores fazem greve. Motivo? Salários atrasados. Temas do nosso papo de hoje, então, vamos nessa. Não haveria como Rogério Ceni negar essa convocação, como está sendo chamado esse convite do São Paulo para que ele voltasse ao clube. Esteve em 2017 como técnico, não deu certo, depois rodou, sucesso do Fortaleza, passagem relâmpago pelo Cruzeiro, uma passagem muito discutida no Flamengo, onde foi campeão carioca, campeão da Supercopa, campeão da Taça Guanabara, foi campeão brasileiro, é isso mesmo. Colecionou taças no clube carioca. Foram 4 troféus. Ou seja, o Rogério Ceni tem taças como campeão pelo Flamengo, como campeão pelo Fortaleza, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, ou seja, ele é um técnico hoje laureado, um técnico que, embora jovem, com poucos anos de carreira, já tem títulos. E é um bom treinador. Um bom treinador. Muito do seu trabalho no Flamengo, inclusive, ainda é visível na equipe treinada hoje pelo Renato Gaúcho, embora seus detratores se recusem a admitir. Bem, mas isso é uma outra história. O Rogério vai assumir um time confuso, um São Paulo tumultuado. Crespo perdeu a mão. E não haveria sentido em demitir o argentino se o São Paulo não tivesse uma carta na manga. E tinha. E não haveria como realmente o Rogério dizer não. Não é o melhor momento para assumir o São Paulo, é evidente que não. Mas como o maior ídolo, um dos maiores ídolos do clube, diria não ao clube no momento de necessidade, estando ele em casa, no mercado? Bem, Rogério aceita o convite, aceita o desafio, acredito que ele tenha condições sim de fazer o time render mais, melhorar. Primeiro, se afastar da zona de rebaixamento, que ameaça o São Paulo já há algum tempo. Segundo, buscar uma vaga na Libertadores, porque o investimento feito pelo São Paulo é para, no mínimo, chegar à Libertadores. E com 9 vagas que deveremos ter no torneio em 2022 para times brasileiros, evidentemente é possível brigar por uma vaga. Não será fácil, porque o futebol de São Paulo anda muito ruim. E consertar tudo rapidamente não será fácil, não será uma tarefa das mais simples, mas é possível. E uma meta ousada tem que ser estabelecida quando o São Paulo entra em campo, resgata seu grande ídolo para tentar reagir. Mas é preciso entender que o progresso da equipe, se acontecer, não será imediato. Vai acontecer pouco a pouco e pode significar uma reconciliação entre Rogério Ceni e parte da torcida tricolor, que não ficou muito satisfeita com a sua ida para o Flamengo no ano de 2020. Abel Ferreira citou Renato Gaúcho, que teve lá uma reclamação com relação ao jornalista que deu informação incompleta ou errada no final de semana e disse que tem nomes que ele pode citar. Bem, o caso do Renato, para quem não acompanhou, é muito fácil de entender. O Renato Gaúcho ele tem sido criticado por parte da imprensa e por parte da torcida do Flamengo pelo fato de, em tese, poupar muitos jogadores no Brasileiro, priorizando mata-mata, como acontecia oficialmente, digamos assim, no Grêmio, onde o clube também adotava essa postura em conjunto com o técnico. No Flamengo é diferente. O Flamengo tem a ambição de ganhar também o Brasileirão. Montou elenco para isso, contratou tantos jogadores e tal, é atual bicampeão, quer ganhar o 3º título consecutivo. E também quer, lógico, a Copa do Brasil e quer também a Libertadores, já está na final com o Palmeiras. Então o que acontece? O Renato, no final de semana, ele não contou com o Diego Alves e não contou com o Bruno Henrique. Jogadores importantes. E um colega da imprensa noticiou, horas antes do jogo contra o Fortaleza, no Ceará, que os dois seriam poupados. A informação estava, segundo o Flamengo, errada. Os dois estavam lesionados. Mas uma parte importante da informação estava certa. Os dois não iriam enfrentar a equipe do Fortaleza. E não enfrentaram. E essa é a informação mais importante para o técnico adversário, Juan Pablo Vojvoda. Bem, claro que a notícia errada, equivocada, esse tipo de erro não deve ser tolerado, né? Até é tratado por muita gente como fake news e tal. Mas, enfim, o Renato tem os seus motivos de ficar aborrecido porque acaba levando a culpa por algo que, de fato, né, não aconteceu. Ele não poupou jogadores. E aí ele recebe críticas, eventualmente, por poupar jogadores quando, na verdade, estavam machucados. Mas isso também é a responsabilidade do Flamengo, do Renato, porque não divulgam uma lista de jogadores machucados, que é um direito do Flamengo, mas é um risco, porque aí vaza informação de dentro do clube, né? Informação incompleta ou parcialmente errada, porque a parte mais importante, repito, estava certa. A ausência dos dois atletas. Essa era a informação mais importante para todo mundo. E a parte que mexe com o Renato era a parte que citava jogadores poupados quando, na verdade, estavam contundidos, porque ela gera críticas ao técnico, que ele considerou injustas e, de fato, foram injustas, né? Porque ele não estava poupando, dessa vez, jogador nenhum. Estavam machucados os dois atletas importantes, Diego Alves e o Bruno Henrique. Então o Renato teve um motivo ali para ficar insatisfeito. De fato teve. Embora também tenha a responsabilidade, repito, no fato de haverem vazamentos, porque isso é uma coisa interna, é ele que tem que, junto com os dirigentes, acabar com isso, conter isso, né? Porque alguém vaza a informação. E parte dela, repito, estava certa.
E por que não divulga os machucados antes? Se ele divulgar os lesionados, não tem vazamento, não tem nada. Mas aí o outro técnico vai saber de antemão que A e B não vão jogar. E daí? Acaba vazando mesmo. E a parte mais importante estava correta. O Vojvoda já sabia que esses dois caras não estariam em campo. Então o Renato, bem ou mal, tem motivo sim. Tinha motivo para ficar irritado. Tá? Embora até discorde um pouco de parte do que ele falou ali. A torcida tem que ficar de olho em jornalista. Que tom é esse? O que é vigilância, patrulhamento? Por quê? Como é que é isso? Com que direito ele faz isso? Não é legal. Nada legal isso aí. Lembra até outros personagens que ele mesmo costuma reverenciar na política brasileira. Mas essa é uma outra questão, um outro assunto. Agora, a grande questão envolvendo Abel Ferreira é do que ele está reclamando da imprensa ou ele quer reclamar. Qual a insatisfação? Houve alguma informação equivocada que foi veiculada a respeito do Palmeiras, do seu trabalho? Ou estará ele incomodado com críticas feitas ao desempenho do Palmeiras, que é muito ruim. São 8 jogos sem vencer. 8 jogos. Até na Libertadores, quando o time conseguiu avançar para a final, o time não venceu, ele empatou os 2 jogos contra a equipe do Atlético Mineiro. Se classificou, conseguiu seu objetivo, mas não venceu. 8 jogos sem vencer, o Palmeiras tem um elenco bom bastante para não ficar nesse jejum. No Brasileirão, gente, são 11 partidas, as mais recentes, 7 derrotas. 2 empates, 2 vitórias. E o segundo tempo, contra o Bahia, na noite de terça-feira, não foi a 8ª derrota desse intervalo de 11 jogos, porque o Jailson fez defesas muito importantes. Então, as críticas ao desempenho do time, consequentemente ao trabalho do técnico português, são absolutamente pertinentes. Vejamos, quando ele reclamar, citar os nomes, qual é o motivo da sua insatisfação com parte da imprensa esportiva. Porque as críticas feitas ao seu time, até o palmeirense mais fanático há de convir que elas são pertinentes. Ou algum torcedor do Palmeiras está satisfeito com o futebol que o Palmeiras vem apresentando, hein? A greve de jogadores anunciada no Cruzeiro por conta de salários atrasados, ela apenas mostra que, para o Cruzeiro, o poço parece que não tem fundo, né? Cada vez a coisa piora, o time foi rebaixado, um caso gravíssimo, caso de polícia, Ministério Público e tudo mais, 2ª divisão, não conseguiu o acesso, não subiu, não deve subir de novo, empatou com o Botafogo agora na terça-feira, precisava da vitória, e agora essa situação. Já mudou de técnico e não anda. E é um elenco dos mais caros da Série B. E os jogadores resolvem que não vão continuar trabalhando porque não estão recebendo. Isso já aconteceu em outros clubes aqui no Brasil, só que no Cruzeiro é mais um capítulo de uma terrível história que vem se arrastando. E deve ser sempre lembrada para que outros clubes e torcedores desses clubes fiquem atentos. O cruzeirar pode acontecer de várias maneiras. A cruzeirada do próprio Cruzeiro é aquela cruzeirada master, porque envolve, além de endividamento do clube, compromissos que não são honrados, salários atrasados, envolve, como eu disse, polícia, Ministério Público, um grande escândalo, um caso de polícia, um caso policial, de investigação do MP. É algo muito grave. Um clube pode não chegar a tanto, mas pode se endividar, atrasar seus compromissos e ficar encalacrado. Essa é uma cruzeirada não tão complexa, não tão pesada, mas é uma cruzeirada. E tem clube querendo cruzeirar por aí. De repente não vai cruzeirar agora, de imediato, nesse ano que vem, mas vai acumulando dívidas, vai criando dependência com relação a alguns personagens, ou sempre acreditando que uma hora a coisa vai mudar. Pode até ganhar títulos nesse intervalo, mas o risco ele existe. E a lição deixada pelo Cruzeiro, que vai ganhando novos capítulos dramáticos, não está sendo aprendida por todo mundo, não. Abram os seus olhos. Qual?